Terça-feira é dia de receber Paulo Souto aqui no Bom Dia Paraíba. A gente tira suas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Você de casa que participa com a gente, manda sua pergunta e a gente responde. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Bem-vindo mais uma vez. Primeira pergunta que chega pra gente hoje vem do sertão, Paulo, é de Cajazeiras. Veja só, o Antônio de Pádua fala o seguinte: quando o empregado doméstico está afastado, recebendo auxílio-doença pelo INSS, é devido ao recolhimento do DAI? Não, por quê? Porque o contrato está suspenso. Mas o empregador doméstico, neste caso, tem que lançar que o empregado está afastado recebendo auxílio-doença pelo INSS e não é social. Muito bem, simples assim. Cabedelo, que vem a outra pergunta agora, é do Dionísio de Oliveira. Quais os documentos que o trabalhador doméstico precisa apresentar para sacar o FGTS? Patrícia, no início, esse saque tinha gerado muita confusão, porque a Caixa estava exigindo para os contratos que tinham sido rescindidos acima de um ano, aquele que fazia mais de um ano que estava na casa, ele exigia a homologação do sindicato. Mas não pode se exigir isso. Ele tem que apresentar a rescisão de contrato que é emitida no E-Social, certo, a carteira de trabalho com a baixa no contrato e os documentos pessoais. Apenas isto. Sim. Se por acaso um funcionário da Caixa exigir, ele pode procurar a Receita Federal do Brasil e fazer uma denúncia. Isso para aqueles trabalhadores recentes, né, domésticos, porque antes não recebiam FGTS, de 15 de abril, de 15 de outubro de 2015 para cá. Não recebia, não. Eles recebiam, mas não era obrigatória a inclusão. Se o empregador fizesse a opção... Poderia receber, poderia. Né? Aí sim. Aí ele passava a ser, o recolhimento passava a ser obrigatório quando o empregador fizesse a opção de recolher. Muito bem, tá bem explicadinho. Antônio Pereira quer saber de quem é a obrigação de pagar o salário família de uma empregada que está tirando a licença maternidade. Dos filhos que já ela tinha e ela recebia, é do empregador doméstico. E o novo filho também, desde que a empregada apresente a certidão de nascimento e ele lance o filho no E-Social. Aí é a obrigação do empregador, porque ele deduz tudo isso no recolhimento do DAI. Próxima pergunta de Heloísa Ângelo. Ela conta a seguinte história: meu marido tem 55 anos de idade, 35 anos de contribuição ao INSS. Ele faz jus à aposentadoria total ou parcial? Ele consultou o INSS e a resposta foi que ele não teria direito nem a parcial. Talvez ele não tenha cumprido um pedágio que é exigido para o pessoal que estão nas regras atuais, entendeu? Talvez o indeferimento foi este. A princípio ele teria. Se tiver cumprido o pedágio, ele teria direito à aposentadoria proporcional. Fernando Arnaud Diniz Júnior mandou a seguinte pergunta para você, Paulo. O dissídio coletivo da construção civil obriga as empresas a fornecerem café da manhã para seus funcionários, que deve ser consumido até às 6h30 da manhã. Para os empregados que chegam após esse horário, está obrigado a fornecer esse benefício também? Só retificando a informação desse construtor, certo, o café da manhã pela cláusula 11ª do dissídio coletivo deve ser fornecido entre 6h30 até 6h50 da manhã. Certo. Passou desse horário, ele não tem obrigação nenhuma. Então, mas entre 6h30 e 6h50 ele tem obrigação. E nos que eles chamam no horário noturno, quando há um serão, se ultrapassar 1 hora esse serão, ele tem a obrigação também de conceder. O funcionário que chegar depois desse horário não tem direito. Já tem que vir lanchado de casa. Guilherme Brasilino pergunta: as férias de um trabalhador regido pela CLT podem ser fracionadas em 2 períodos de 15 dias? Não. Só em casos excepcionais que são permitidos. Quais são esses casos excepcionais? Dá para dizer ou são muito peculiares? Um exemplo, calamidade pública. Um exemplo, teve um caso em Campina Grande, por falta d'água, teve uma empresa que decretou férias, dividiu o período das férias dos empregados. Várias situações aí que é bom procurar saber, inesperadas. Né? O João Ricardo, que é aqui de João Pessoa, tem a pergunta que é: a empregada doméstica, quando é demitida sem justa causa, tem direito a receber a multa de 40% sobre o saldo do FGTS? Não, por quê? Porque não existe a lei prevê. Nós empregadores domésticos, fazemos um recolhimento mensalmente de um percentual de 3,2% que substitui essa multa. Então, se ela for demitida sem justa causa, ela vai ter direito a esse 3,2% que é depositado na Caixa Econômica Federal. Muito bem. Fora os 8% do FGTS dela. Ainda uma pergunta de João Pessoa, mais uma vez, sobre essa relação dos empregados domésticos. Posso contratar uma empregada doméstica através de contrato por prazo determinado? Rossana Paiva. Primeiro prazo determinado é o contrato de experiência, aquele 90 dias. Certo. Mas pode existir contratos até 2 anos, desde que seja para substituir uma empregada que esteja de licença maternidade, aí seria 120 dias. Um auxílio-doença, que todo auxílio-doença hoje concedido tem que ter a data da cessação. Vamos dizer que o empregado vai passar 6 meses
de auxílio-doença, ele pode contratar um empregado para substituir por 6 meses. E aí vai. Mas no máximo até 2 anos. Lembrando que mesmo que seja essa de 90 dias, tem que estar na carteira. Tudo tem que ser assinado, tudinho, sem problema. Gabriela Belli pergunta: minha mãe contratou e assinou a carteira profissional de 2 cuidadoras para minha avó, que moram junto com ela. Minha mãe e minha avó fazem a declaração do imposto de renda completa. A minha mãe pode incluir uma doméstica na sua declaração e a minha avó a outra? Desde que mãe e filha morem no mesmo endereço. Por quê? Porque o empregado doméstico trabalha para família ou para pessoa. No caso, ele está trabalhando para uma família. Então, cada uma pode estar na sua declaração uma empregada. Já que a gente está falando de imposto de renda, e que essa é a última semana, como a gente vem anunciando aqui há vários dias, na sexta-feira, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, termina o prazo. Qual que é a recomendação para a declaração das domésticas, Paulo? Você pode deduzir no imposto devido. Tudo que o empregador paga é a alíquota patronal, aqueles 8% do empregador, e o 0,8% que é o seguro contra acidente pessoal. Você pode ter tudo isso de volta. Você deduz no imposto devido. E avisa, aquelas pessoas que já declararam e esqueceram, eu digo isso porque um ano eu esqueci. Aí eu fiz uma declaração retificadora. Eu que escrevo, falo sobre isso, esqueci. Casa de Ferreira Espeto. Foi, esqueci, né? Assim? Fiz a retificadora, deu certo sem problema nenhum. Tudo certo, sem estresse. Paulo, a gente Você pode até utilizar esse caso que da pergunta agora. Você tiver 2 empregados, cada um pode utilizar. Paulo, a gente tem falado muito aqui no Bom Dia sobre uma situação que é muito comum a vários trabalhadores, são aqueles que entram com atestados médicos. A lei não exige um limite, um teto para o uso desses atestados. Na semana passada a gente contou a história de uma quadrilha falsificadora de atestados médicos. E a gente vai mostrar agora uma reportagem feita por Herbert Araújo, que mostra na prática como funciona essa questão de emissão dos atestados médicos e quais são os direitos do trabalhador também. Veja só. Doente ninguém quer ficar. Quando a gente procura um serviço de saúde, não é com um sorriso no rosto. Eu sinto muita dor nas costas, na minha coluna. Eu estou sentindo dores abdominais, com diarreia, com dores nas costas. Trabalho de quê? Sou mestre de obra. E do jeito que está, não tem condição, né? Justamente. Os dois vão precisar de repouso e pediram atestado. Isso é um direito do paciente, mas tem gente que não entende bem e acha que pode exigir o documento do médico por qualquer motivo. Tem paciente que chega na consulta e diz: doutora, olha, hoje eu acordei mais tarde, perdi o horário, vim na consulta para a senhora me dar um atestado, porque eu não posso levar falta na empresa para não ser demitido. Se recusam a fazer exame, se recusam a fazer medicação, então isso aí já é uma suspeita de paciente que não quer ser tratado. Se o médico fornecer um atestado por uma doença inexistente, tem que se explicar com o Conselho Regional de Medicina. Já em outros casos, tem pessoas que não são médicas e vendem atestados falsos. Há 3 tipos de atestado, mas mais específico. O atestado correto. O atestado gracioso, que é o atestado onde o médico muitas vezes tenta beneficiar alguém sem que aquela doença seja verdadeira. É um atestado verdadeiro, emitido por um médico realmente, mas com as informações falsas. E existe o atestado falso. Esses atestados são encaminhados à nossa assessoria jurídica e encaminhados à polícia. Semana passada, 2 homens foram presos aqui na capital pela venda de atestados. Um dos envolvidos no esquema teve a prisão convertida em preventiva e foi levado para o presídio do Roger. Um segundo passou por uma audiência de custódia, onde foi arbitrada uma fiança. Já um terceiro, que se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado de um advogado, deve responder ao processo em liberdade. O CRM diz que a prática é bastante comum. De 2014 para cá, o Conselho já identificou quase 300 atestados falsos. São pessoas que não são médicas, que subtraem de uma repartição um receituário, confeccionam um carimbo e carimbam esse atestado de forma falsa. Ele não é médico, o atestado não é verdadeiro e muitas vezes as firmas recebem esse atestado dessa forma. O CRM explica, então, que existem 2 situações. Uma, quando o próprio atestado médico é falso, né, não é assinado por um médico mesmo, que tem registro no conselho. E outro, quando é até um atestado médico verdadeiro, porém falsificado por uma pessoa que corrompeu aquela situação. Enfim, isso é muito comum no INSS. Muito comum no INSS e nas empresas. Agora, apresentou atestado médico falso numa empresa, se a empresa descobrir, demissão por justa causa. Eu não penso 2 vezes, tem que demitir. O atestado médico, o empregado, a lei não prevê um prazo para que o empregado apresente na empresa o atestado. Certo. Mas é comum se apresentar em até 48 horas. Se o empregado não puder ir lá, a empresa, um familiar vai.
No atestado não é obrigatório a colocação do CID. Sim, isso é muito importante. O médico, se o empregado autorizar, o médico coloca. Se ele não autorizar, o médico não pode colocar. Olha só. Entendeu? Agora, o atestado médico deve constar o quê? Qual é o período que ele deve ficar afastado do trabalho? Não tem um limite para o número de atestados que o funcionário Não, pode agora colocar. se a empresa está vendo que o empregado está apresentando vários atestados, ele encaminha ele para fazer uma perícia médica no INSS. Não tem problema. Porque se o INSS alegar que ele está apto a exercer a atividade laborativa, ela pode considerar aquilo. Porque quem define se o empregado está apto ou não para exercer a atividade laborativa para efeito de benefício previdenciário é o INSS. Se o INSS, a sua perícia, diz que ele está apto, aquele atestado que ele apresentou é suspeito. Pergunta básica no que diz respeito ao atestado médico. Há uma diferença com relação ao profissional de carteira assinada, iniciativa privada e as empregadas domésticas com relação ao pagamento? Grande. Diga aí. Primeiro, o empregado normal, aquele regido pela CLT, Sim. os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, a partir do 16º o INSS. No caso das domésticas, dos domésticos, a partir do primeiro dia da enfermidade, a responsabilidade pelo pagamento é do INSS. O empregado apresentou 2 dias de atestado ao empregador, ele liga para o 135 e agenda a perícia médica para receber aqueles 2 dias. O empregador não tem obrigação. Ele pode até pagar por liberalidade dele, Entendi. mas a obrigação ele não tem. É do INSS. Ele está autorizado a descontar aqueles 2 dias e ele Desconta, recebe do INSS. ele apresentou um atestado, tudo bem, aquela falta é justificada Perfeito. para efeito, um exemplo, dele não perder o repouso semanal remunerado, Entendi. não influenciar na sua célula. Para percepção de salário, não. É o INSS quem paga. A gente fala que é uma pergunta básica porque todo mundo tem que saber dessa informação, mas muita gente não sabe. Então estamos aqui para repetir, né, Muita Paulo? gente sabe e acha Isso é que que o empregador é pior. obrigatório. É verdade. É obrigado a pagar. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez, viu, pela parceria essa semana. Deixa eu colocar os e-mails aí, ó. Você que quiser mandar a sua dúvida, a sua pergunta, estamos às ordens. Eu quero saber @cabobranco.tv.br ou @paraíba.tv.br. Uma boa semana para você. E Pra novamente, você bom também. feriadão, né? Mais uma vez, que maravilha, hein? E o Tantos pior é na feriados segunda, né? E seguidos. a gente tá aqui na terça de manhã cedo, né? Se Deus quiser, estaremos faremos, aqui. se Deus quiser. Até lá, parceiro. Bom dia para você. Para você também.